A minha gata vai... Começou. Boa noite. Boa noite, Neila. Boa noite, Rudinei. Boa noite, Márcia. Boa noite, aqueles espectadores que estão nos assistindo nesse primeiro encontro de um projeto que está se iniciando agora, que é Diálogos com a Tinga, Redes de Solidariedade em Tempos de Pandemia. Estamos muito felizes de estar aqui, começando, dando início a essa série de encontros que serão quinzenais, serão encontros quinzenais, com o intuito de fazer uma conversa com essa comunidade, que é uma comunidade muito forte, muito intensa. Então, o Diálogos com a Tinga, ele vai ter essa periodicidade, e convidamos a todos que já estão começando aqui, né, chegando, a nos assistir e a conhecer. Convidamos, esse será um espaço mesmo para conhecer esse bairro, as ações que estão sendo desenvolvidas nesse bairro, né? Então, essa primeira edição, a gente está recebendo aqui 4 mulheres, na verdade, 3 mulheres, né? Eu, professora de História do Campus Restinga, atualmente na coordenação de extensão, né? Vou fazer algumas das mediações, essas mediações vão ser compartilhadas, né, com parceiros e parceiras do Instituto Federal, aqui na Restinga. Essa é uma ação que está conjunta entre o Instituto Federal, o Projeto Observatório da Comunidade e o NEAB, do Campus Restinga. Ele conta tem como apoiador a TV Restinga, então essa é uma ação que ela vai estar sendo exibida tanto nos canais do Instituto Federal, assim como nos canais, no canal TV Restinga, na internet, então vocês podem nos acompanhar por lá. E hoje nós recebemos 3 mulheres, né? A Cristiane Machado, do Emancipa, a Cláudia Cruz, do Movimento Acorda Restinga, e a Juliana Souza, representando o Núcleo Esperança. Então, a gente vai fazer um bate-papo com elas, né, sobre ações que elas vêm conduzindo na comunidade. Ficamos muito felizes, né, de estar aqui nesse momento. Então, essa também é uma iniciativa do setor de extensão, né, com o intuito de tornar esse Instituto Federal mais orgânico, de fazer uma comunicação, uma inserção maior na comunidade. Então, é uma imensa felicidade estar aqui, né, recebendo essas mulheres no dia de hoje. Também esse dia eu gostaria de marcar, né, que também corresponde, né, a alusão ao dia 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, né, um dia que marca a luta das mulheres negras latino-americanas, né, e caribenhas na América. Então, a gente teve, né, essa intenção de convidar 3 mulheres negras também para conversar um pouco o que é a luta de mulheres na comunidade. Por que a gente está fazendo os diálogos, né, com a Tinga, redes de solidariedade? Porque a gente sabe que a nossa sociedade está demarcada, ela está assentada em cima de uma base de relações que ela é bastante individualista, né, competitiva. E as comunidades de periferias, os bairros, na verdade, eles trazem um outro tipo de relação, né? Eles aportam uma outra modalidade de relação que ela está baseada muito mais na solidariedade, na reciprocidade, nas redes de ajuda mútua, né? E em um momento de crise, como a pandemia, né, nos trouxe, e é uma crise acentuada também pela má gestão, né, do governo federal em manejar a crise do Covid-19, a crise da pandemia. Então, nesses momentos em que a crise ela tende a se intensificar, as periferias elas dão uma resposta muito forte, muito potente. E elas acabam também nos ensinando como a gente pode basear as nossas relações em cima a partir de uma outra perspectiva que não apenas, né, o individualismo, a competição. Então, a gente tem muito que aprender com as ações que acontecem na periferia. E esse projeto, né, que se dá em cima na modalidade de live, ele tem essa intenção de fazer esse diálogo e
para que a gente consiga, de fato, captar e aprender o que são essas redes, né, de ajuda mútua nesses contextos, nesse contexto específico de crise. Então, obrigada, Rudinei, por estar aqui, obrigada, Márcio, né, por estar aqui conosco. Eu vou passar a palavra para o Rudinei, né, para o diretor do Campus Restinga. Obrigada, Rudinei, boa noite. Boa noite, tudo bem com vocês, todas e todos? Quero saudar a Milena, a Neila, a Thaís, que são as protagonistas desse evento tão importante. Né, quero dizer-vos assim, nós do Campus Restinga, do orgulho, né, e da compreensão da importância desse tipo de iniciativas. Quero saudar igualmente o Márcio, né, que é um parceiro aí do TV Restinga, vamos dizer assim, da importância, vamos dizer assim, de nós construirmos esses vínculos, esses laços, né. Quero igualmente saudar a tradutora de Libras que está aqui conosco, né, vamos dizer assim, como também as convidadas, né, a Cristiane, a Cláudia e a Juliane, né, e dizemos assim, do nosso apoio, vamos dizer assim, da parte do Instituto Federal a essa iniciativa e a todas as iniciativas que vêm construindo o compromisso e a integração nossa do Campus Restinga com a comunidade Restinga, que é um campus já bastante inserido, né, mas que nós compreendemos que nós só conseguimos cumprir a nossa função como um campus voltado para a educação, ciência e tecnologia, né, com a formação de filhos da classe trabalhadora, com filhos dessa comunidade, nós só conseguimos exercer essa nossa função da forma mais plena, consolidando cada vez mais vínculos, sabe, e construindo projetos juntamente com essas lideranças. Né, nós compreendemos que o campus da Restinga é um campus da comunidade Restinga, né, onde nós, servidores, fazemos um papel importante, né, que é pensarmos, organizarmos esse campus juntamente com as lideranças da Restinga, para nós podermos cumprir a nossa função, estimulando o desenvolvimento das pessoas da Restinga, da comunidade, né, das riquezas e das potencialidades dessa comunidade. Então, quero parabenizá-los também pelo projeto que está sendo desenvolvido, iniciado, né, e desejar sucesso e dizermos assim, do nosso compromisso de, enquanto gestão, apoiarmos essa iniciativa. Obrigado pelo convite. Obrigada, Rudinei. Márcio, passo a palavra para ti. Obrigada por estar aqui compartilhando essa noite conosco. TV Restinga, que é uma parceira de longa data aí do Instituto Federal. Abre. Tá tudo certo? Estão me escutando aí? Ah, tá o mic. Ok. Bom, sim. Primeiramente, boa noite a todos, né? O Dinei, Milena, a Neila, a Fernanda, também a Cláudia, a Cris e a Juliana lá que estão aguardando, logo vão começar esse bate-papo. Agradecer o convite, né? É um prazer, uma honra estar participando dessa primeira live, né? Desse projeto super importante que o Instituto Federal está fazendo, junto com o NEAB, junto com o Observatório da Comunidade. E como tu falou, Milena, assim, para mim é um orgulho também, né? Como morador da Restinga, eu tenho 42 anos de idade, moro na Restinga há 40 anos, vim para cá com 2 anos de idade, cresci vivendo tudo o que acontece no nosso bairro, e a conquista do Instituto Federal foi algo importantíssimo, né? O Instituto que agora fez 10 anos, parabéns realmente para o nosso Instituto Federal, 10 anos, né, dentro da nossa comunidade, e a gente teve a felicidade, eu como morador, mas também como participante da TV Restinga, acompanhando todo esse processo, desde lá do início, né, desde quando começou lá num outro prédio, na João Antônio da Silveira, um prédio alugado, quando estava sendo construído ainda, né, o prédio local onde é hoje no distrito industrial ali. Então, acompanhando todo esse processo e participando de várias atividades dentro do Instituto, e cada vez que eu piso no Instituto Federal, dá uma alegria, né, ver aquela estrutura e ver que aquilo que a gente tem, né, em outros locais, em outros bairros, outras instituições de ensino e faculdades, enfim e tal, dentro de outros bairros e outras localidades, nós também temos aqui na Restinga, né? Entrar num prédio, uma estrutura bacana, computadores,
as pessoas mobilizadas ali, computadores novos, uma estrutura toda nova, realmente nos enche de muito orgulho. E todas as atividades, né, Feira da Saúde e inúmeros outros processos e projetos que foram feitos lá, que a gente acompanhou e vem acompanhando, então é um grande prazer realmente estar sendo um parceiro nesse projeto, nesse momento tão importante, né, que a gente está vivendo, que é um momento de até mesmo de expectativa, sabermos o que vai acontecer, o que não vai acontecer. A gente tem aí diversas notícias de novas vacinas que estão sendo testadas para essa questão do Covid-19, então a gente está, né, quando é que a vida vai voltar ao normal, né, quando se fala nesse novo normal, será que vai, como é que vai ser? E essa ideia das lives é muito importante, né, tanto nós que estamos reclusos e precisamos falar, precisamos conversar, e eu acho super importante e trazer para a comunidade, né, então, parabéns pela iniciativa. Eu sei que o IF já está fazendo outros projetos, outras lives também, né, enfim, mas esse, em principal, diálogos com a comunidade, né, ele de solidariedade nesse momento da pandemia é muito importante. Trabalhos como, por exemplo, a Juliana vem fazendo junto à nossa Associação Única Esperança, a Cris Pacheco com Emancipa, a Cláudia também, né, que é uma liderança comunitária. Então, assim, todos esses trabalhos, esses projetos são muito importantes. E a TV Restinga nasceu para isso, né? A TV Restinga, na verdade, ela nasceu com o objetivo de mostrar este lado positivo da comunidade, porque as coisas ruins, né? A notícia ruim já sempre foi mostrada, sempre foi falada, né? Então, assim, a violência e vários outros problemas fazem parte da realidade do bairro, sim, mas elas são parte da realidade, elas são uma parte, e toda a outra parte, infelizmente, não era mostrada, né, para as pessoas, principalmente de fora, porque quem é daqui muitas vezes conhece, mas as pessoas de fora não conheciam. Então a gente nasceu dessa ideia de mostrar, né, o que de bom tem no bairro, as iniciativas, os projetos, enfim. E o Instituto Federal é uma conquista aí espetacular nossa, né? Então, mais uma vez, é um grande prazer estar aqui junto, né, ser parceiro. A TV Restinga vai, a partir de agora, transmitir todos os encontros também nas nossas redes sociais, vai compartilhar, enfim, vai divulgar. E estamos aí para poder ajudar, para somar, para poder, enfim, participar da forma que for possível. Um grande abraço a todos, uma boa noite, e vou continuar aqui agora, depois que eu sair, né, vamos ver essa mulherada falando aí, vamos escutar aí, que realmente é muito importante essa pauta também que vocês vão estar fazendo. Que bom, Márcio. A importância que tem vocês estarem presentes nesse momento de apresentação do projeto é exatamente essa articulação entre direção do IFE e todo o apoio da estrutura e a representação do bairro, essa ligação orgânica mesmo, que é o que todos nós buscamos aqui. Legal, valeu. Muito obrigado. Essa proposta, então, de dar continuidade a um trabalho de extensão que se fazia antes corpo a corpo, quase, né, e hoje a gente tem esse outro formato, um formato digital, exatamente não parar o processo de resistência, né, um campus que está num bairro que tem essa característica orgânica, que a resistência é a pauta de discussão sempre sobre a superação das dificuldades que são impostas, sempre teve essa característica histórica. Na verdade, todo o surgimento do bairro tem essa proposição dele. O que acontece também é que nessa resistência as mulheres têm um papel fundamental e tomam ações em parceria com seus companheiros de luta e de caminhada e passam a articular dentro das dificuldades e dos limites impostos pela distância do bairro, pela falta de algumas estruturas necessárias, uma outra dinâmica, que é a dinâmica de conquista. Nesse momento, a gente vai chamar, então, 3 mulheres, realmente, que botam a mão na massa, né? São mulheres que articulam ações práticas no bairro, ações que não são só virtuais, ações que vão além dessa dinâmica, ações que vão no corpo a corpo ainda, mesmo com o Covid. E, para iniciar,
esses diálogos em tempos de Covid, esses diálogos com a Tinga em tempo de Covid. A gente chama a Cristiane Machado, que é uma parceira nossa junto do Emancipa. A gente consegue trocar as telas já. A gente agradece a participação do Rudinei, do Márcio, e começa a chamar as convidadas para fazer a fala. Então, a Cristiane Machado, a Cláudia, que é do Emancipa, a Cláudia Cruz, que é do movimento Acorda Restinga, e a Juliana Souza, que é do Núcleo Esperança. São 3 sujeitos que têm toda uma importância local para seus territórios e mesmo para todo o nosso processo, todo o nosso corpo de bairro, e que trazem para nós uma ideia hoje do que realmente a gente está conseguindo alcançar, apesar dos limites que são impostos, né? Superando exatamente, muitas vezes, na maioria das vezes, a ausência do Estado e de uma proposta prática de superação. Eu gostaria de pedir que cada uma delas se apresentassem rapidamente, antes de fazer uma fala mais demorada. A gente pode começar pela Cris, né, Cris? Dá uma falinha aí, te apresenta. Boa noite, gostaria de saudar todas e todos. Sou a Cris Machado, coordenadora da Casa Emancipa Restinga. A Cláudia Cruz, também nossa parceira de caminhada, assim como a Cris. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Cláudia Maria da Cruz, moradora da Restinga. Também sou aluna do Instituto Federal, tá? Processos Gerenciais. E pertenço a um movimento chamado Acorda Restinga. E também sou conselheira da CORAS, que é a Comissão Regional da Política da Assistência, aonde eu sou conselheira lá no CEMAS, Conselho Municipal da Assistência Social. E a Juliana? Juliana, tu quer te apresentar? Boa noite a todos e a todas na comunidade. Meu nome é Juliana Souza, eu sou atuante no Núcleo Esperança e faço parte dessa corrente do bem que está atuando aqui na Restinga para todo mundo. Então, sejam muito bem-vindas, gurias, Cláudia, Cris, Juliana. Tenho certeza que vai ser uma noite, um momento bastante especial, né, de conversa. Eu falava antes de vocês chegarem aqui, né, que muitas vezes, na ausência do Estado, né, ou em cima de relações que a gente tá baseado, onde a gente baseia nossos contatos, relações individualistas, muitas vezes a periferia, né, as zonas periféricas, elas nos ensinam e nos mostram a solidariedade, né, como fazer, né, construir uma vida em cima de relações mais comunitárias, né, mais solidárias, mais recíprocas. Então, eu sei que vocês, na verdade, esse né, o foco da nossa conversa aqui, é falar um pouquinho sobre as ações, em que vocês estão envolvidas nesse momento. Então, eu gostaria que cada uma de vocês, agora, a gente pode começar pela Cris, que cada uma de vocês agora tem feito nesse momento, né, de pandemia, como que vocês veem também, analisam esse momento, né, e qual o impacto que vocês veem, assim, dessas ações no entorno de vocês, né, onde vocês trabalham? Então, a Casa Emancipa tem agido junto com um grupo de professoras e professores, né, da Escola Pessoa de Brum, com pessoas anônimas e também com pessoas amigas, né, e amigos, assim, conhecidos, né, meus, também com um grupo de voluntários e a própria equipe da Casa Emancipa, né, na acolhida de alimentos, né, então, neste momento, a gente está indo para o 20º sábado, doando quentinhas. No sábado, a gente doa de 200 a 250 quentinhas para a população em situação de rua e usuários. Também são doadas cestos básicos para as famílias carentes em situação de vulnerabilidade da escola, né? Famílias conhecidas pela escola, Pessoa de Brum. E também famílias que chegam, acho que no Acorda Restinga, e famílias que são indicadas por voluntários que estão trabalhando junto com a Casa Emancipa Restinga.
essas ações, elas têm sido importantes. A gente pensou quando foi anunciadas as primeiras bandeiras vermelhas, né, pelo Marquesan, a gente até pensou em, de repente, quem sabe a gente vai ter que parar, mas a gente percebeu que a ausência do poder público, ela é tão grande, ela é tão forte, que, na verdade, a gente vai ter que aprender a driblar o Covid e usar todas as maneiras que a gente tem de EPIs e de cuidados para que a gente continue, porque a fome, além de ser uma velha conhecida, ela, nesse momento, ela tá gritante. Então, as pessoas necessitam muito que a gente, todas essas ações que estão aqui, essas 3 ações que estão aqui, dessas 3 entidades, elas são necessárias, e eu sei que tem muito mais pela Restinga, né? E elas são muito necessárias. Então, o Emancipa é só mais uma, né? Então, todas são muito importantes. Então, a gente precisa continuar, a gente precisa estar forte, a gente precisa driblar o Covid, a gente precisa continuar, não tem jeito. Então, o que a gente vê? A gente vê que o abandono público é forte, as pessoas que a gente chega, as pessoas que ficam na fila, né, com todo o distanciamento, que a gente cobra bastante o distanciamento social, a maioria das pessoas são pessoas negras, são mulheres chefe de família nas casas que a gente chega para a entrega do rancho básico, são pessoas que precisam da escola. Inclusive, eu gostaria muito de agradecer a luta das professoras e professores, não só do IFE, como do Pessoa de Brum também, que são pessoas que são professores que são essenciais na vida de todas as pessoas, né? E eu não entendo realmente como não é uma categoria valorizada, né? Como que a gente pode aceitar que não seja valorizada essa categoria tão importante? E não é por esse momento que eu estou vendo de perto quanto o professor é importante. É por todos os momentos, realmente, porque tem casas que a gente chega e tem crianças que pensam que eu sou professora. Sora, quando vai começar a escola, Sora? Eu tô louca de saudade, tô louco de saudade. Enfim, mas tem sido um momento difícil, né? Um momento que a gente nota que realmente, principalmente após as chuvas, é um momento que devastou tudo. Então, é sempre aquela velha história. Onde está o poder público? Famílias que perderam tudo, e a gente tem feito esse esforço, né, junto a pessoas que estão empenhadas neste momento de pandemia, tentar ser solidário, tentar minimizar a fome, tentar minimizar a miséria, tentar minimamente enfrentar o Covid de alguma forma e se ajudar, né, dentro da nossa comunidade, que sempre foi guerreira, né? Portanto, a gente tem aí há 10 anos o IFE, a gente tem tantos postos de saúde, a gente tem tantas coisas na Restinga, nessa comunidade, né, gente? Então, este é mais um momento que a Restinga prova que a união faz a força, que é uma comunidade unida, que consegue, nos momentos em que se une, tá dando continuidade àquelas tarefas que o poder público não cumpre. E a gente tem uma equipe, e além dessa equipe da Casa Emancipa Restinga, a gente tem bastante pessoas que têm se voluntariado, né, além do grupo de professores e professoras, e está sendo bacana, assim, essa união. Aliás, apesar que eu gostaria de ressaltar sempre que a gente tem bastante cuidado, cada vez mais a gente está tendo cuidado, mas parar nesse momento é algo que a gente não sabe como a gente vai fazer, não tem como. Está sendo difícil pensar em como parar, sendo que a fome, a miséria, a situação de miserabilidade, ela está gritante, ela se revelou, ela praticamente saiu do armário nesse momento de pandemia, está gritante, está berrante, e a gente não sabe como chegou como o poder público não vê, como chegou nessa situação sem que a prefeitura, sem que o Estado, sem que a gente sabe como a miserabilidade foi tão rápida.
Talvez isso o Covid traga para que a gente possa pensar. Foi rápido demais. Acho que é um pouco da contribuição para depois a gente pensar mais um pouco. Isso aí, né? Foi rápido demais e porque alguma coisa já estava desestruturada aí, né? A gente sabe que nós já vínhamos em crise, né? Juliana, tu pode falar um pouquinho sobre sobre como tu vem, né, agenciando aí as tuas redes? Claro. Eu estava escutando a fala da Cris agora, e não tem como a gente não perceber isso que está acontecendo. A gente, aqui da Restinga, da comunidade, a gente sempre lutou muito para conquistar todas as coisas. O IFE foi uma conquista da comunidade, os postos de saúde, um transporte seletivo, entre outras coisas. Mas a grande verdade é que essa pandemia, ela aflorou todas as necessidades que a gente já tinha na comunidade. Na verdade, o poder público sempre nos destinou aqui migalhas, coisas para as pessoas sobreviverem. E com essa pandemia, as coisas afloraram, porque a gente tem na comunidade muitos trabalhadores informais, pessoas autônomas que, na verdade, vivem à margem assim, de um emprego formal. E com essa pandemia, isso explodiu de uma maneira e a gente se viu completamente desassistido pelo poder público, coisa que já vinha acontecendo de outros tempos. Mas eu acho que o Covid foi um divisor de águas para a gente fortalecer essa corrente que a gente tem aqui na Restinga. Eu já sou ativista social na Restinga há algum tempo, mesmo antes de ser vinculada ao Núcleo Esperança, e tenho alguns parceiros, e a gente vem realizando algumas ações, assim, entrega de cestas básicas, entrega de marmitas. No último sábado, a gente fez uma entrega de 270 cobertores. A gente tem tentado assistir as pessoas de todas as maneiras possíveis, não só com produtos de cesta básica e material de limpeza, mas também na ajuda de pessoas que não podem se locomover, que são do grupo de risco, que precisam de alguma coisa, ou de remédio, ou de alguma coisa da rua. Eu acho que isso é importante também, é importante levar o alimento para as famílias que estão precisando, porque muitas crianças agora, com essa interrupção, com essa suspensão das aulas, infelizmente não estão se alimentando como se alimentavam no colégio. Isso é uma realidade. Tem gente que acha que isso não acontece, mas isso acontece. Tem criança que come de segunda a sexta no colégio e reza para segunda-feira chegar. E com essa suspensão das aulas, eu acho que a gente tem que dar uma assistência maior para essas crianças e adolescentes que ficaram sem essa alimentação básica. Dentro dessas ações, a gente vai tentar estender isso pós-pandemia, porque isso não vai parar. A gente vai sofrer os efeitos da Covid muito tempo depois ainda, até as coisas se normalizarem, até tudo voltar para os eixos. Eu acho que isso vai demorar muito, a gente tem que tentar manter essa corrente o maior tempo possível, porque depois, mesmo quando a pandemia acabar, nossa comunidade ainda vai sofrer efeitos muito fortes de tudo isso que está acontecendo. Essas ações elas têm sido feitas com todos os cuidados possíveis, álcool gel, uso de máscara, a gente pede para as pessoas, a gente não faz atendimento de pessoas sem máscara antes quando a gente promove a ação e chama ou vai entregar para as pessoas, a gente pede que seja imprescindível o uso da máscara, porque é a única barreira que a gente tem no momento para se prevenir, para cuidar uns dos outros. Cláudia, tu vem, né? Na verdade, a tua atuação ela já é muito antiga na comunidade, né, Cláudia? Tu é uma liderança já que vem, né, lutando nessa comunidade há muito tempo. Mais recentemente, tu vem compondo o movimento Acorda Restinga, né? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre essa atuação, desse movimento nesse contexto, sobre a tua atuação. Bom, primeiro quero dizer que o que as gurias falaram é a mais pura da realidade e reflexões assim, para muito tempo. O que vamos fazer a partir, se é que teremos até o final do ano, uma maneira de combater o Covid com alguma vacina, por exemplo, né?
A gente mais ou menos tem em mente que não será um final de semana prolongado por um feriadão e segunda-feira recomeçar tudo de novo, né? Como antes. E eu acredito mais é que nós vamos construir uma nova realidade e não viver uma nova realidade. Nós teremos que construir. E uma das coisas que terá que ser pensada, além das ações solidárias que hoje dá um suporte para famílias que estão alongando a fila da vulnerabilidade social, é saber também que governo queremos, porque tanto na fala da Cris como da Juliana tem essa situação. Hoje se desnudou, né, a pura e a realidade de que vivemos neste país, né? As políticas enfraquecidas, os serviços públicos, né, desmantelados. Então, aonde as pessoas deveriam procurar e ter apoio e ajuda, né, elas não conseguem. Por quê? Porque houve um desmonte dos serviços públicos. E eu me refiro daí, né, já falando enquanto conselheira do CEMAS, da política da assistência, mas também da saúde, né, aonde tu não encontra, por exemplo, estamos chegando a um patamar que talvez um médico terá que escolher a quem salvar, né, isso é uma tristeza tremenda, e isso tudo está afunilando, porque cada vez mais pessoas próximas nossa, né, porque não são mais números, são nomes de pessoas. Minha amiga perdeu um parente, né, e por aí afora. Em relação ao movimento, eu estou há mais de 20 anos no movimento das lutas, né, sociais. Desde então, em 2017, falando um pouco assim sobre o Acordo da Restinga, nós tivemos aqui na Restinga muitas perdas, né, em relação aos serviços mesmo, a questão da educação, da saúde, do próprio transporte público, da política da assistência. Então, alguns moradores começaram, que a Restinga tem isso, né? As pessoas estão acostumadas a não ter as coisas assim de mão beijada, elas vão à luta, sabe, e não tentam empurrar a goela abaixo, a gente pega, levanta e vai à luta. Então as pessoas começaram a participar de pequenas reuniões, né, e conversas, para ver se a gente conseguia fazer um grande movimento e expor essa realidade do que estava acontecendo, do desmonte de tudo, né. Estávamos perdendo aqui o cartório, a questão também da educação, que estava se diminuindo, as aulas não tinham todos os professores necessários, né? E uma série de outras coisas, gurias. E aí, assim, ó, dentro deste movimento, a gente pensava assim, como atingir uma forma maior, assim, né, as pessoas, os moradores, de que forma, porque nós não tínhamos dinheiro, nós éramos moradores e trabalhadores, né, que muitas vezes ficam 12 horas aqui dentro da Restinga, então vão para casa praticamente só para dormir, né, então são basicamente moradores. Então a gente não tinha, assim, dinheiro para fazer panfleto, para estar, né, divulgando, vamos fazer uma página, né? Eu até dei a ideia, eu não entendo nada dessas coisas eletrônicas, me atrapalho toda. Então, vamos fazer uma página. Eu quero dizer que o Márcio, né, foi nosso companheiro, parceiro lá naquela época, nos ajudou quanto a isso. Vamos fazer uma página. A página, que nome vai ter? Alguém na reunião que eu estava disse assim, vamos fazer algo do tipo assim, acorda, Restinga, sabe? Tipo, dar uma sacolejada no pessoal para as coisas que estavam se perdendo e todo mundo, né, parado ali, só observando. E aí ficou o Acordo da Restinga. O movimento se chamava Movimento em Defesa da Restinga, só que hoje ele é mais conhecido pelo Acordo da Restinga. E dentro do que começou lá em março, essa situação da pandemia, porque o Acorda é de moradoras, eu vou revelar que são só mulheres,
né, os homens, porque nós tivemos um período que nós tínhamos mais homens, né? Nós tivemos, tipo assim, ó, um período teve tantas pessoas, depois as pessoas tiveram que se afastar por motivos particulares, até falta de tempo, né, para se dedicar, e hoje temos só mulheres. A página Acorda Restinga é feminina, né? Então, a gente passou a entender que nós tínhamos que ter algum tipo de... levar alguma informação para a comunidade, né, em relação à questão da preocupação dos cuidados, do isolamento, de usar máscara, álcool gel. E aí um dia eu e as outras companheiras, a gente resolveu fazer uma vaquinha virtual, né? Então hoje nós temos uma vaquinha virtual, arrecadamos algum valor que já conseguimos fazer 2 entregas de compra de cestas básicas com material de higiene. É uma cesta básica diferenciada, porque a gente conseguiu acrescentar algum tipo de proteína, do tipo ovos, leite e um legume, no caso batata, né? E, além disso, a gente conseguiu fortalecer uma rede de informações, né? Se criou um grupo de WhatsApp que se chama Central de Doações, onde a gente tenta se informar, né? O Emancipa é um parceiro, né? O Núcleo Esperança também, onde a gente consegue, assim, repassar, né, algumas famílias que nos procuram pela própria página, alegando urgência e emergência na situação, e a coisa está ficando cada vez mais difícil, tá? Porque o que acontece? Hoje, os CRAS e CREAS, que são os Centros Regionais, né, de Atendimento Assistência Social, eles que teriam que ter a base de atendimento para as famílias vulneráveis, eles conseguem atender até X moradores, né? X famílias. Se não houvesse essa rede hoje de solidariedade na Restinga, olha, nós teríamos um números assim, ó, imenso de pessoas passando fome. E a fome é algo assim, ó, que abala as pessoas, abala uma família, acaba com a autoestima. O que a Juliana falou é assim, extremamente importante. Nós temos aqui na Restinga muitas pessoas de trabalhos informais, que de repente não era o lava-carros, o que vendia o cafezinho e um salgado ali na obra que estava acontecendo, na parada do ônibus, no fim da linha do ônibus, sabe? Ou até mesmo nas escolas, na porta das escolas para os professores e tal. Então isso aí deixou muita gente desempregada, né? Pessoas que eu conheço, assim, ó, que nunca precisaram usar do serviço da assistência social e hoje estão nessa lista, né, porque ficaram desempregadas, aqueles que também tinham trabalhos informais. E, fora isso, as intempéries do tempo que nos pegou, né, há pouco tempo, o tal do ciclone bomba, que, tipo assim, era tudo que nós queríamos, e tivemos ali no Salso, né, muitas famílias que perderam tudo com as suas casas alagadas, porque quando a gente fala dessa questão da rede de solidariedade, sabe, chega a dar uma coisa assim, porque tu começa a falar e tu pensa assim, ó, se a política pública hoje tivesse sido fortalecida, como a Cris e a Juliana tão bem lembraram, nós talvez tivéssemos problemas, sabe? Porque isso é da vida, né? Mas nós teríamos melhores condições de atender em melhor qualidade as pessoas, né? Nós teríamos, por exemplo, famílias que não teriam suas casas alagadas, perderam tudo porque não tinha uma infraestrutura de esgoto, de micro e macro drenagem das ruas, entenderam? Então, é todo o contexto que leva essa questão da vulnerabilidade social. E aí ficou feio demais, assim, para o governo, que tudo que eles não investiram em anos, sabe, veio tudo à tona, assim, ó, que nem um rio que enche demais e transborda. Então, só para concluir, eu queria dizer que, enquanto conselheira,
tá? A gente mantém essa rede de solidariedade também de informações, por exemplo, o CRAS, por exemplo, precisou de EPIs, porque o governo também não levou para os seus trabalhadores. Nós conseguimos uma parceria com uma professora de farmácia, né, da URGS, que forneceu, por um tempo, para os CRAS aqui, CRES, máscara, gel, sabonete, tanto para os trabalhadores como para ser distribuído para as famílias, né. Nós temos o Instituto Federal, né, onde 2 professores forneceram, aliás, não é forneceram, eles estavam num, como é que se diz, pesquisa e extensão, né, projeto, onde fizeram álcool gel e sabão líquido. Esse sabão líquido e álcool gel, ele chegou tanto para nós aqui do Aquário da Restinga, para a gente poder distribuir junto com as cestas básicas. Também ganhamos máscara, né? São movimentos, entendeu, Milena? São movimentos que a gente vai se interagindo e vai se ajudando. Tipo assim, eu preciso de tal coisa, eu te alcanço. E aí também tem a questão ver uma família sem necessidade, urgência, e os CRAS não estão conseguindo atender, aí tem o Emancipa, tem o Núcleo Esperança, porque as OSC, as organizações da sociedade civil... Oi? Cláudia, eu gostaria de fazer uma pergunta e já encaminhando também para o diálogo da Cris e da Juliana, para elas pensarem juntas contigo, tá? Essa condição que é do sujeito, tanto aquele que movimenta, que a gente está num grupo, numa roda praticamente de mulheres, o Juan ali nos fazendo companhia e os outros participantes também eram meninos, estavam juntos, estavam parceiros aqui, mas a gente percebe o movimento feminino, o movimento de mulheres nas ações no bairro. E também, como diz a Cris, como vocês salientaram, tanto a Juliana quanto a Cláudia, essa condição da mulher que, de repente, é mãe de família, é chefe de família, no momento de crise é quem fica com os filhos, é quem acaba tendo o ônus de toda a responsabilidade e, de uma certa forma, por ocupar um espaço, um território em Porto Alegre com maior índice autodeclarado de negros e pardos, a mulher negra aqui passa por essa condição, então, de não só perder o trabalho. Eu gostaria que vocês pensassem um pouco sobre essa reflexão e como esse contexto passa para vocês. Como é encontrar esse contexto? E se é realmente esse contexto, como a Cris falou, né, como numa reflexão pensar mesmo, né, a sair da campo, a levar a marmita, as famílias necessitadas, qual é a condição que é estrutural dentro do Brasil e que na nossa periferia reflete exatamente essa condição da mulher negra, chefe de família, e com trabalhos, empregos informais ou com baixa qualificação e salário e estabilidade, né? Então, essa ação que chega do alimento, que pega a mãe que está em casa com os filhos, longe da escola. Eu gostaria que vocês pensassem um pouco e trouxessem para a roda essa reflexão. Cris? É difícil, assim. Primeiro que eu acho que a gente tem que pensar em desnaturalizar essa situação. Não tem como a gente pensar outra coisa que não seja, primeiro, em desnaturalizar. Porque acaba que todas as pessoas e a reeducação de nós mesmos em desnaturalizar essa situação, de achar que é normal, por ser uma pessoa, uma mulher negra, viver nessa situação de miserabilidade, ser mãe solteira, estar em casa com um filho, né? A gente tem conversado, bom, a Cláudia me conhece, a Neila acho que me conhece mais também do que as outras gurias, sabe o quanto eu sou conhecida, né? Aqui na Restinga Velha, e que é o forte, assim, acaba sendo o forte do meu trabalho, assim, então
acaba que a gente está num momento que as adolescentes têm procurado a gente para dizer, olha, tô surtada, a mãe e o pai dos meus amigos, eles estão em casa, estão brigando demais, então a gente está entrando num período também de violência, né, que as mulheres começam a sofrer violência dentro de casa, então eu acho que o primeiro passo, Neila, é desnaturalizar essa situação de que a mulher negra deve viver em vulnerabilidade social. Eu também gostaria de relatar que até o presente momento, que já fazem 5 meses que a gente está nessa situação, mas 19 sábados, mas a gente também trabalha quase todos os dias nessa situação, já foram entregues aí pelo menos umas 3.000 pessoas a gente já conseguiu atingir. Nosso trabalho é um pouco menor, e pelo menos 10.000 peças de roupa e umas 2.000 máscaras. Mas, voltando, desnaturalizar essa situação é a primeira medida para a gente poder pensar, gurias. Termino por aqui. Vai, Juliana? Eu fico escutando essas coisas e é muito incrível, assim, porque a gente, enquanto mulher negra e chefe de família, a gente não tem como fugir disso. Quando toda essa pandemia deu início em março, em todo momento a gente fica pensando, isso logo vai passar, isso logo vai passar. Vai ser um processo mais longo, está sendo um processo mais longo do que a gente esperava. E aí não tem a gente que já está há mais tempo. A Cláudia é uma pessoa que eu conheço há mais tempo, desde a época do Fome Zero. Então, assim, a fome aqui na comunidade não é novidade nenhuma para nós. E a gente, infelizmente, a Cris e a Cláudia, elas vão entender o que eu estou falando, a gente não consegue. A empatia que a gente tem pelo próximo não nos permite ficar em casa assistindo tudo isso de camarote. Então, assim, e aí quando a Cláudia falou da composição da cesta, e acho que a Milena também vai entender do que eu estou falando, quando ela fala em fazer uma cesta básica diferenciada, é uma coisa extremamente feminina, uma coisa extremamente de quem é mãe e tem filhos, enfim. A preocupação, tu dar uma cesta básica que tenha a farinha, o feijão e o arroz é importante, mas a preocupação de tentar colocar um leite, uma batata, uma proteína, só a gente que é mãe e chefe de família sabe o quanto isso vai fazer diferença no cotidiano. Então, quando a Cláudia falou isso, eu pensei automaticamente na situação, porque quando tu monta uma cesta, tu tem que pensar que, de repente, a pessoa que tu está entregando uma cesta básica não tem absolutamente nada em casa. Então, se tu entrega uma cesta sem essa proteína, claro que nem sempre a gente consegue colocar tudo isso, mas quando tu entrega uma cesta tem uma coisa a mais, um leite, uma batata, uma sardinha, uma linguiça, gente, isso faz uma diferença enorme, enorme dentro da casa. E essa situação, assim, eu acho que hoje a política pública somos nós. Prefeitura, Estado, governo federal, eles não estão nem aí para nós. O que chega aqui para nós são moedas, são trocados. E a política pública hoje, quem movimenta somos nós, são as organizações da sociedade civil, é o Instituto Federal, são pessoas como eu, como a Milena, como a Cris, como a Cláudia, como a Antônia, como a Dalva, como a Jaque, que estão aí fazendo o negócio rodar sem ter um tostão no bolso. E que se não fosse a gente fazer esse movimento e ter essa corrente aqui dentro da comunidade, muita gente aí ia estar passando a fome há muito mais tempo, porque a gente está desde março, nós já estamos no final de julho, entrando em agosto. Então, e quantas cestas básicas vieram da prefeitura até agora? Eu te garanto que entre eu e as gurias a gente já entregou muito mais cesta e muito mais comida do que chegou da prefeitura. Então, se a gente fosse esperar pela prefeitura entregar, gente, a gente já ia estar com as crianças todas desnutridas aqui na Restinga. Isso que tu fala é muito forte, né, Juliana? Não tem como a gente não escutar e não encher o olhinho de lágrima, porque é isso, né? Eu acho que a mulher, ela tem esse papel muito forte do cuidado, né, da família. E é isso, assim, então, quando a gente pensa nessa questão, né, no alimento, né, do que a gente vai colocar naquela cesta, é só quem é mãe
e que sabe, né, e que já passou por isso e que passa por isso, sabe qual é essa diferença, né, que faz. Isso é muito marcante, né, no que tu fala. Cláudia, é muito, muito legal. Cláudia, como é que tu tá vendo, como é que tu vê essa questão, assim, né, das mulheres nessa linha de frente? Eu já falei outro dia que a mulher da Restinga, ela é protagonista desde sempre, porque quando as famílias chegaram na Restinga, né, muitas mulheres tiveram que ficar aqui e tomar a frente, né, de cuidar dos seus filhos, cuidar dos filhos das outras, enquanto seus maridos iam trabalhar a 40 quilômetros, eu acho que de distância até o centro. E muitas dessas mulheres abriram valetas, né, cavaram poços, fizeram construção dos seus próprios meios, né? Então a mulher da Restinga, ela é protagonista sempre. Não seria diferente agora, né? Aonde a gente vê que eu não desfaço, né, dos homens em nenhum momento, porque vivo com 3 homens, né? E são 3 maravilhosos para mim. Mas é isso, a mulher da Restinga, ela aprendeu a ser protagonista da sua própria luta, porque enquanto o homem tinha que sair e prover, ela levantava e ia para a guerra, né? E hoje eu vejo que todas as ações que estão acontecendo dentro da Restinga, elas têm esse olhar, ela pode ser composta por várias pessoas, né? Mas as mulheres é que vão dar aquele toque, né? De lembrar da questão que a mulher, quando compor uma cesta higiênica, usa moldes, né? Que a mulher precisa disso. Nós fizemos uma ação, o Acorda Restinga, junto com outros parceiros, também não esquecendo o Extremo Sul, que lá as vulnerabilidades são piores, talvez, do que aqui, em que a gente também conseguiu doação de mods, né? E isso às vezes não é pensado, né? Assim, num primeiro momento, dá o arroz e o feijão, mas também a composição da cesta, o tamanho da cesta, né? Porque nós temos famílias aqui que tem um número expressivo, e aí todo mundo dentro de casa, as pessoas, elas passam a ficar mais ansiosas, até acho por causa devido à situação, as crianças, né, que estão sem ir à aula, e a gente sabe que muitas das nossas crianças tinham o único e talvez no dia aquele alimento que era dado na escola. Então é isso, eu vejo assim, como hoje a maioria dentro do censo, né, que foi feito lá em 2010, a maioria eram mulheres na Restinga, esse número só pode ter crescido, e seria normal, né? Não que os homens não pensassem nisso, só que o homem fica pensando e a mulher não, a mulher pega e age, entendeu? Então é isso. É isso. Cláudia, assim, a gente vai fazer uma rodada final, tá? Para a gente ir se encaminhando para encerrar, né? Muito legal isso que vocês trazem, né? Tanto da questão do protagonismo da mulher, quanto essa questão, né? A gente teria muita coisa para falar aqui, né? Sobre essas redes de solidariedade, mas a gente não vai conseguir, né? Dar conta de tudo. Mas a gente tem que ter, assim, tudo que vocês trouxeram, assim, é muito relevante, né? Principalmente nesse contexto, gente, que o Brasil ele está retornando ao mapa da fome das Nações Unidas, né? Isso é um dado muito forte, né? Então, existe estimativa que diz que até o final do ano vão ser mais de 14 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza, né, em decorrência da pandemia. Não em decorrência da pandemia, mas, como eu falava anteriormente, do modo como, né, o governo ele tem conduzido a crise, né, provocada pela pandemia de Covid-19. Por que o modo como o governo tem conduzido? Porque a gente sabe que é importantíssimo o papel do Estado nesse momento. A gente sabe. Isso que a Juliana fala, que a Cris fala, que, né, hoje não existem políticas públicas e não existem mesmo, e que a sociedade civil tem que fazer o aporte para ela mesma, né? Isso é muito duro, a gente vê a ausência do Estado, né? O Estado se retirando, né? Porque o Estado que vai... O que o Estado faz, gente?
O Estado, ele além de dar, na verdade, ele além de dar o suporte, fazer fluir o capital, porque é isso que serve o Estado, né, para que o capitalismo ele consiga se estabelecer, a gente não pode se iludir, mas o Estado ele é fundamental justamente para minimizar o efeito, as contradições e as desigualdades provocadas por esse sistema que a gente está aí. Quando o Estado se ausenta, o que sobra? Não sobra nada, as pessoas ficam, né, aí, né, é o que está acontecendo agora. Então, o que eu gostaria de perguntar para vocês é que dentro desse cenário, né, de crise que se instalou e de uma crise que vai perdurar, né, porque essa crise econômica, embora a gente se encontre a vacina, né, para o Covid-19, a crise econômica ela vai se instaurar por mais tempo, né? Ela vai se multiplicar esse contexto de crise, né? Até o final do ano, até o próximo ano. E eu gostaria de perguntar para vocês, então, né? O que na visão de vocês, qual é o caminho? Porque a gente tem esse cenário, né? De que a sociedade civil ela precisa se movimentar, mas também existe um cenário de luta, né? Que a gente precisa reivindicar. Então, eu queria escutar de vocês qual é o caminho a partir de agora. O que a gente tem que fazer? O que fica disso tudo e o que a gente ainda pode fazer? Quem gostaria de começar? Juliana abriu o microfone. Vai lá, Juliana. Oi. Eu acho que o caminho já começou a ser traçado, porque eu estava conversando com a Milena antes da gente começar a live, e que todas as coisas que têm acontecido, eu acho que a gente tem que usar o nosso instinto de guerreiras e tirar coisas positivas disso tudo que está acontecendo. Como essa pandemia nos trouxe toda essa desigualdade à flor da pele, a desigualdade já existia, só que agora ela ficou mais evidente, ela ficou mais dura, ela ficou mais cruel. Eu acho que o caminho, isso tudo vai fazer com que as pessoas, eu espero assim, que as pessoas tomem uma consciência mais ampla daquilo que são suas necessidades básicas, daquilo que é supérfluo, daquilo que a gente tem que consertar, daquilo que a gente tem que, porque realmente é aquilo que a gente tem que lutar. Por exemplo, hoje, olha a luta que foi para ser aprovado o Fundeb, gente. A gente ia perder a educação básica no Brasil, e é isso que o pessoal que está no poder quer, é que as nossas crianças, que os nossos jovens não tenham o mínimo de esclarecimento. E a partir dessa pandemia, eu acho que as pessoas devem criar uma nova consciência de lutar por seus direitos, e nosso povo é um povo muito lutador, muito... ele consegue driblar as dificuldades. E eu acho que a partir disso a gente vai começar a se reinventar mais. Mas eu acho que só se reinventar não é o caminho. A gente não tem que viver a vida toda se reinventando e criando condições que o Estado deveria nos dar. Eu gostaria que a partir disso as pessoas criassem uma consciência para que realmente a gente tivesse um aporte do Estado, tivesse meios de cobrar isso. Para que a gente não fique desassistido numa outra situação, que se Deus quiser isso não aconteça mais. Pode ser? Vai lá, Cris, pode ir. Eu acho que a saída é pela esquerda, né? E a saída é a educação. Enquanto a gente não tiver uma educação, não tiver governos que realmente, que eu acredito que até agora sim as cotas foram um grande ganho, né, para a negritude, mas enquanto a gente não tiver governos que realmente queiram investir na educação, a gente vai viver sempre períodos como a gente tem vivido até hoje, né, de ignorância total e de governos que fazem o que querem, como a gente tem visto essa era bolsonarista. Então, eu acho que a educação, ela acaba trazendo uma qualidade, né, para a sociedade e garante que a sociedade aprenda, né, e saiba garantir seus direitos, né, a garantia de seus direitos e aprenda a votar. Então, eu acho que a saída é pela esquerda mesmo. Vai lá, Cláudia, a tua saída é por onde? Imagina. Olha, Titi, tu é 10, guria. Te adoro, tá? Explica o Titi, as gurias não vão entender.
A Cris, apelido carinhoso para os mais íntimos. Olha, pessoal, eu acho que o que as gurias falaram, basicamente, já disseram tudo, né? Eu quero polemizar um pouquinho, só um pouquinho, tá? E dizer que a política da assistência é um direito e um favor. E o que hoje nós estamos vendo dentro de Porto Alegre é o retorno do danismo, sabe? É a primeira-dama vindo nas comunidades distribuir alimentos que a gente ainda não sabe de onde veio, de que forma foram adquiridos, se for de dinheiro público, né? Nós vamos contestar isso, porque isso seria um serviço da FASC, né? Que é a Fundação da Assistência Social, e entregar também doações de roupas. Bom, tudo bem, alguém vai dizer assim, tá, mas e daí? As pessoas estão com fome, estão com necessidade. Existe um porém. Se estamos em isolamento social, com uma pandemia, devemos ter cuidado. Todas as ações que houve dentro da Restinga, que estão acontecendo, as pessoas têm a plena consciência de ter o distanciamento, né? As questões de higiene e tal, todos os cuidados necessários. E nós tivemos uma ação a semana passada que foi bem complicada na região lá da Zona Norte, onde houve aglomerações, né, e distribuição de alimentos e roupas pela primeira-dama, sem o menor cuidado, né, de botando pessoas em risco, aonde depois se confirmou que uma dessas pessoas, ela estava com Covid, tá? Então, se é para polemizar, vamos polemizar mesmo. Ações solidárias são necessárias, sim, mas isso não é assistencialismo, entendeu? A comunidade pode se organizar e dar um apoio, mas a política pública, ela tem que ser fortalecida, é dever do Estado. E hoje eu não falo mais assim, um serviço público de qualidade gratuito. Não, não é gratuito, gente. Vamos perder essa forma de nos expressar que eu perdi. A educação tem que ser de qualidade pública, sabe? Tem que ser pública e ter qualidade. Assim como a Juliana bem lembrou da questão do Fundeb, entendeu? Assim na área da assistência social, tá? Que nós recebemos já verba vindo do governo federal e não sabemos aonde foi aplicado, e o governo municipal vai ter que dar conta disso. E eu quero, assim, dizer, tá, para todas as pessoas que estão nos assistindo, procure saber, né, as ações que estão ocorrendo das entidades, da vaquinha online lá do Aquário da Restinga, do Projeto Emancipa, do Núcleo Esperança e todas as outras entidades que estão promovendo algum tipo de ação, tá? Que quem puder ajude doando alimento, material de higiene, roupas, sabe? Procure, participe. Se você não quer estar junto ali, porque também tem que ser lembrado, né, Cris e Juliana, das pessoas que estão lá voluntárias, né, fazendo um trabalho voluntário, ninguém está ganhando nada. Por exemplo, para confeccionar as marmitas e tal. Então, que as pessoas querendo, né, fazer algum tipo de ajuda, apoio, procure saber dessas entidades, que nem eu estava falando antes. As organizações, as OSC, estão com seus contratos suspensos, né, pela prefeitura, mas não estão deixando desassistir das suas famílias. Com parcerias, estão tentando ajudar de alguma forma. Eu também gostaria de dizer que aqui na Quinta, né, a gente tem aqui a Roberta, da ACM, que já me socorreu em alguns momentos, quando eu, né, falei com ela, e disse, olha, Roberto, tem essa família aqui que está em extrema necessidade, tu consegue ajudar de alguma forma? Assim como o Emancipa e a Juliana também já fizeram isso. Então é isso, pessoal. A gente tem que fortalecer, fazer solidariedade, sim, mas não esquecer que a política tem que ser fortalecida e é dever do governo. Isso. Então, gurias, essa era a proposta mesmo, trazer esses temas e essa solidez no discurso, essa solidez do debate, né? Essa lucidez também. A proposta
do diálogo com a Tinga e essas dinâmicas trazidas por vocês e vocês aqui presentes têm essa função de colocar de forma pública a relação dos particulares dos territórios, né, mas também da relação orgânica que traz dentro do processo histórico do bairro essa condição de luta e de lucidez também. Às vezes é difícil mesmo e articular todo mundo, né, articular todos os sujeitos que fazem as ações dentro dos seus territórios. Mas as ideias, elas são fundamentais, e as ideias que vocês trouxeram, como a questão da educação, Cristo tem toda a razão, né? A questão da relação da solidariedade séria e articulada, né, Juliana, que é fundamental, tu tá ali, é o corpo a corpo, as pessoas se veem nos olhos. E a relação da política pública que a Cláudia trouxe, são ideias que constroem um discurso que é sólido e que deve ser pensado, então, bom, o que a gente vai fazer com esse contexto quando esse contexto precisar de uma solução positiva? Positivar essas relações que a comunidade traz no seu âmago, né? A comunidade da Restinga, ela é isso, essa é a síntese. O que a gente precisa pensar é como somar essas ferramentas e fazer proposições e delas trazer uma solução mais coletiva, uma solução para todos, né? E não só para determinados espaços. Eu estou muito feliz, né? Eu sou muito feliz por participar, muitas vezes, de bater no portão da Cris para bater um papo lá e levar uma sacola de chuchus para saladas, para as marmitas, de poder participar com a Cláudia, junto com o Acordo da Restinga, foi uma experiência fundamental para mim, de ter essas parcerias junto com a Milena, com a Thaís, com outras pessoas do IFE lá também, e de poder conhecer a Juliana, entendeu? De trazer essa fala tão importante. Eu, quando trabalhei o processo de pesquisa no bairro, quando a ideia veio de fazer uma pesquisa sobre a origem do bairro, a principal preocupação era como contar uma história que não é só minha, mas que eu vivi, e como contar uma história que tivesse outras vozes juntos, né? Que outras pessoas somassem essa história. Quando eu vejo vocês falando nessa live, quando nós estamos aqui presentes nessa sala, mesmo que virtual, é essa relação de presença que eu tenho. O bairro são vozes, e essas vozes são presentes, né? Vai ser difícil, vai, mas essa articulação com o Instituto Federal, essa articulação com as instituições específicas, como o Emancipa, como o Núcleo Esperança, como o Acordo da Restinga, vem para fomentar mesmo e para demonstrar a nossa inquietude frente aos contextos difíceis que a gente vai passar. Eu fico muito feliz de ter participado com vocês. A Milena, uma super parceira também, quer dizer, a gente está aqui, é só alegria, né? Só alegria. Porque, apesar de todo o cotidiano difícil que a gente encontra, de alguma forma a gente tem que sorrir. De alguma forma, essa faz parte tanto da estrutura feminina também, de achar que o sorriso ele é presente, na amorosidade ele precisa ser presente ali na hora da entrega e na hora de receber. E as ideias de vocês vêm como um pacote cheio de flores, cheio de sorrisos, né? Pensar nos problemas, pensar sim, agradecer muito a presença constante, não a presença na live, mas a presença de vocês organicamente no bairro, que são fundamentais, são incríveis. Agradecer a Milena pela parceria, o Instituto Federal também do Observatório da Comunidade como projeto de extensão, junto com o NEAB e os outros grupos de extensão, porque é isso que faz também, nós somos isso, nós também somos o Instituto Federal, nós também somos o Emancipa, também somos o Núcleo Esperança, também somos o Acordo da Restinga. E pensar no coletivo, acho que pode ser um grande começo, né, para pensar que a gente vai sorrir mais fácil, mais solto, logo, logo.
Eu gostaria também de agradecer muito, né, a minha colega Neila na mediação. Obrigada, Neila, por estar aqui compartilhando esse espaço conosco, né? Espero estar contigo em outros momentos, né, agora desse projeto. Gostaria de agradecer muito a Cris, a Cláudia e a Juliana, né, que nos trouxeram assim uma visão muito especial sobre a ação das mulheres no bairro. Acho que isso é bem importante. E trazer e deixar também assim essa última palavra de que, embora a gente sempre, né, como o Márcio falou lá no início, se tenda a falar da Restinga, né, sempre pelo lado ruim, né, ou o lado seja da pobreza, seja da violência, a gente está trazendo aqui um exemplo, na verdade, de força, né, de força, que é o que constitui aquele território. E a Restinga, ela é uma potência, né, gente? Então, muito obrigada. E a gente encerra por aqui, e daqui, né, 2 semanas estamos de novo nesse espaço. Tchau. Abração. Boa noite. Beijo, beijo.